Agora, quando você aumenta imposto e carrega na arrecadação tributária, você está ameaçando a geração de empregos. Porque as empresas que pagam muito imposto ficam asfixiadas, são obrigadas a empregar menos e diminuir o gasto com a folha salarial. E isso é complicado, porque o governo federal vai precisar aumentar a arrecadação tributária para conseguir entregar o orçamento de 2024. Ponto. Novidade. O governo está prometendo manter déficit zero, ou seja, o que eu arrecadar é o que eu vou gastar. Então, por exemplo, eu ganho 10 mil reais por mês, mas eu gasto 30 mil. Então, para chegar em 2024 ganhando a mesma coisa do que eu gasto, eu preciso ganhar 20 mil a mais. Mas como eu não trabalho, eu vivo de imposto alheio, eu vou aumentar os impostos. Aí eu arrecadando 30 mil, eu posso gastar 30 mil, porque o governo, na verdade, não tem dinheiro. O dinheiro é do contribuinte. Então, o projeto da lei orçamentária, que prevê aí o déficit zero em 2024, deve ser enviado até essa quinta-feira para o Congresso Nacional. Nessa semana, o governo anunciou 2 medidas para reforçar as contas públicas. Vamos lá. Deve ser redução de despesa, reforma administrativa. Não. É a assinatura da medida provisória que taxa fundos exclusivos e a proposta de tarifa para empresas no exterior, que os economistas metidos chamam de offshore. É empresa sediada no exterior. E essa proposta foi enviada ao Congresso. Vamos começar aqui. O Ricardo Rous poderá nos dar um alerta. Esses fundos exclusivos é fundo de milionário, né? O sujeito monta o fundo inteiro ali, põe um gestor e aí ele não paga imposto. E também aqueles que aplicam e com empresas sediadas no exterior só pagam tributos na hora do resgate. Aí uma proposta que ele venha pagar mensalmente. Eu sou contra aumento de arrecadação tributária, mas também tem que pagar imposto esses caras que estão aplicando aí e estão no bem bom, vivendo só de juros. São 15 horas e 50 minutos, estamos ouvindo Ricardo Rous. Exatamente isso, Capês. Os fundos fechados são fundos exclusivos, são de pessoas que têm muito dinheiro, que criam os fundos de investimento que não é aberto a todo mundo, é só para o recurso dessa galera. Então, acho que o governo ali pode taxar sim, é uma forma de escapar do fisco, que há muitos anos é feita no Brasil, mas está mexendo com uma camada bem grande. Acho que nesse caso especificamente, também tomando cuidado do como isso vai ser feito para não sair dessa esfera e entrar em outras esferas. E a questão das offshore, normalmente são empresas que brasileiros montam no exterior em paraísos fiscais e ali eles só pagam quando esse dinheiro é repatriado e muitas vezes nem necessariamente é repatriado, acaba tendo outros caminhos aí para não pagar imposto e também acho que aqui o governo acerta. Mas onde o governo erra? Não cortar gastos. Mais uma vez, o governo quer apertar a porca do lado da arrecadação e não quer apertar a própria porca. Ele não quer se cortar gastos. E aí é muito importante, aonde o governo falha, na minha opinião, é não apresentar uma proposta de corte de gastos efetivo e querendo sempre buscar aumentar imposto. Antigamente, você cidadão que nos acompanha aí, cidadão que fazia sua comprinha lá na Shein, não era taxado. Agora, chegou em Curitiba, é taxado e é taxado. E o governo continua na narrativa de que não, mas você sabe que provavelmente já foi. A Elaine Keller, que é o contrário de você, quer aumento de carga tributária, não está gostando do que você está falando. Então, bora, Elaine Keller. Não, eu queria falar sobre esses fundos de investimento exclusivos, só para quem está em casa entender do que a gente está falando. Gente, quando a gente fala de fundo de investimento exclusivo, a gente está falando de grandes fortunas. Esse fundo de investimento, a pessoa tem que ter, para começar a brincadeira, 10 milhões. Não é 10 milhões em patrimônio, não. Assim, eu tenho patrimônio, eu tenho 10 milhões. Não. 10 milhões em grana, em bufunfa. Depositar no banco, além do que ela já tem, dos carros, dos imóveis dela, do que ela tiver, ela tem que ter 10 milhões. É o mínimo para começar essa brincadeira. Esse é um clubinho caro. E aí a gente está falando de mais ou menos só e mais ou menos apenas 2.500 pessoas no Brasil. Então, a gente está falando em taxar 2.500 pessoas que têm muito dinheiro.
né? Eu não estou falando em taxar a população que está andando de ônibus, né? Que está precisando que a gente não onere a folha de pagamento para ela ter emprego formal, né? Eu não estou falando desse pessoal, estou falando de gente com muito dinheiro, estou falando do clube dos milhões. Então, sim, sou a favor da tributação desses fundos de investimento exclusivos, sim. Com relação à despesa, é uma pauta que eu concordo, tá, Ricardo? Eu acho, por exemplo, que o PAC 3, o programa do PAC, agora, nessa gestão do terceiro mandato de Lula, foi desnecessário, né? Porque a gente não teve aí uma boa experiência com os dois PACs nos mandatos anteriores. Então, assim, é de novo repetir um erro do governo, é de novo uma despesa que a gente não tem certeza que ele vai trazer, de fato, resultados e benefícios para a economia. Nesse lado da despesa, eu super concordo com você. Agora, taxar, eu não estou falando de taxar a nossa população, nós, réis mortais. Estou falando de gente, assim, muito rica. Eu concordo com a taxação dos fundos exclusivos, sem sombra de dúvida. O nome já fala, fundo exclusivo, não é aberto para todos nós. Milhões. É para quem tem muita grana, sim. Acho que deve taxar sim, mas me preocupa o governo ter que cortar na carne. O governo tem que reduzir gasto e ele não faz isso. E atenção,